Glória a Deus, paz do Senhor a todos. Eu queria que você abrisse aí João 12:32, vamos começar lendo esse texto aqui, João 12:32. É um texto assim, muito bonito, de Jesus falando da sua morte lá na cruz, né? Nós vamos aqui participar da ceia do Senhor, simbolizada pelo pão e pelo cálice. E nós sabemos que mesmo antes de Jesus ir para aquela cruz, mesmo antes de morrer na cruz, talvez até aquele momento ali, os próprios discípulos não tinham entendido o que ia acontecer com ele, mas ele já pega os elementos que servirão de símbolos para o corpo dele ali naquela cruz, para o sangue dele sendo derramado ali naquela cruz. E aqui em João 12:32 ele diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte ele havia de morrer. Eu sempre achei bonito isso aqui, pensando assim, Jesus sendo levantado e nos atraindo a ele. Você está aqui nessa noite porque você foi atraído pela cruz, né? A cruz te atraiu. E a atração da cruz, ela foi mais poderosa do que qualquer outra atração nesse mundo. Esse mundo tem muitas atrações, mas glória a Deus, porque você foi atraído pela cruz de Cristo. E você está hoje aqui, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Você está hoje aqui participando da mesa do Senhor. E um dia nós estaremos lá na glória, porque nós fomos atraídos pela cruz de Cristo. Olha que coisa tremenda, né? Fomos ali atraídos pela cruz de Cristo. E aí eu separei aqui, não é comum, mas separei um poema. E esse é um poema do século XIX. E sempre quando eu leio esse poema, eu fico com muita esperança, né? Embora o poeta aqui, ele vai fazer uma poesia, por incrível que pareça, ele faz uma poesia contra a cruz, né? Um poema, algumas coisas difíceis, eu vou falar algumas coisas do poema, mas esse poeta brasileiro, né, ele fez esse poema aqui, e era um poema como se ele estivesse desafiando a cruz, né? Como se ele estivesse dizendo assim: cruz, você já está vencida, você já está acabada, você não tem mais nenhum significado, nenhuma importância. Então ele escreve assim, para a cruz, né? O poema chama inclusive a cruz: tu que prendeste um dia os braços de Jesus, quando neles quis ter a humanidade erguida, hás de cair prostrada, exame-ne abatida, já lambe-te o pedal a devorante luz. Então ele está dizendo que a cruz, ela ia cair abatida e prostrada e sem ânimo. E aí ele continua dizendo assim: a força que ao porvir o grande ser conduz, a implacável ciência, a eterna deicida. Eterna ciência, eterna deicida, ele quer dizer que a ciência ia matar Deus. E ele diz assim: vertendo nova seiva a árvore da vida, arrancou-lhe a raiz de onde surgiste, ó cruz. Então é como se a cruz, ela fosse ser arrancada pela raiz, porque ela não ia ter mais problema nenhum, poder nenhum. Então ele fala assim: o pensamento audaz, esquadrinhando os mundos, calcinou suco a suco os germes infecundos, da divina semente estéril e vazia. Então ele estava dizendo que a palavra de Deus ia se tornar estéril e vazio por causa da ciência que agora estava se desenvolvendo, estava avançando. E aí ele termina dizendo assim, ó: podes deixar cair desanimados braços, já não existe um Deus que veja dos espaços teu gesto de terror, de súplica sombria. Então ele faz esse poema aqui, e ele seguia uma ideia, uma ideologia da época chamada positivismo. E para o positivismo, a ciência, ela ia superar a religião, ia superar a crença em Deus, ia apagar o cristianismo, ia tornar a cruz algo sem nenhum valor. Essa era a ideia dele ali no final do século XIX. E quando eu li esse poema, eu fico pensando, né? Quem aí já ouviu falar do Teófilo Dias, né? Quem aí já ouviu falar do positivismo, né? Quem já ouviu falar? Agora eu pergunto, quem aqui já ouviu falar de Jesus Cristo? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, glória a Deus.
Quem aí já foi atraído, lavado e remido pela cruz de Cristo? Dá um glória a Deus aí bem alto. Eu queria ver a cara dele agora. Eu queria que ele estivesse aqui no culto, né? Quantos milhões, a gente pode até assim falar bilhões de pessoas amam Jesus. Quantos milhões de pessoas, eles são todos os dias atraídos pela mensagem da cruz. Quantas pessoas são dia após dia tocados por essa coisa tão maravilhosa que foi a morte de Jesus Cristo lá na cruz. Quantas pessoas, glória a Deus, porque apesar de tudo que ele disse, e que os que estavam ao lado dele pensavam também, apesar de tudo isso, nós continuamos sendo atraídos pela cruz de Cristo, glória a Deus. O mundo continua sendo atraído pela cruz de Cristo, continua. E o mais maravilhoso, ainda todos os dias, no mundo inteiro, milhões de pessoas são redimidas pela cruz de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. É isso que nós estamos celebrando aqui, é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos nesta noite aqui celebrando aquele dia em que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, porque no dia que nós fomos atraídos pela cruz de Cristo, e no dia que nós fomos tocados pela cruz de Cristo, Ele nos limpou, nos redimiu e salvou a nossa vida. Tudo que ele era um homem inteligente, ele era um homem, até escreveu uma coisa muito bonita, mas escreveu uma inverdade. Ninguém vai derrotar a cruz, ninguém vai vencer a cruz, porque a cruz de Cristo, Jesus disse, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos a mim. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para dizer, na cruz, Jesus redimiu a minha vida. Glória a Deus. Você não vai encontrar nenhuma pessoa preocupada com o que o Teófilo Dias disse, você não vai encontrar ninguém pensando no positivismo, mas glória a Deus que tem uma igreja, tem um povo que vive os seus dias para proclamar a cruz de Cristo. Essa é a nossa mensagem, isso é o que nós falamos. Ele podia falar o que ele quisesse dizer, mas nós temos vivido nesse mundo, caminhado nesse mundo, a igreja tem recebido o poder de Deus nesse mundo para proclamar a cruz de Cristo para essa geração. Isso é um negócio tão maravilhoso e tão especial. E sabe o mais especial? A gente se acostumou a falar da cruz e a pensar na cruz, mas se a gente pensar bem, a cruz não era uma coisa bonita, né? Não era uma coisa bonita. Você acha que era bonita? Você vê um homem tão maravilhoso como Jesus, um homem tão especial como Jesus, alguém que fez coisas tão extraordinárias como ele fez, e de repente você olha ele ali ensanguentado, ferido, de todas as maneiras ali humilhado, né, naquela cruz. Você acha que aquilo aparentemente era uma coisa bonita? Se nós olharmos bem, né? Se nós olharmos bem, não era uma coisa muito bonita, muito especial, mas quando a gente reflete no que ela significava, no que ela representava dentro do plano de Deus, do propósito de Deus, no que ela fez com a nossa vida, é algo assim maravilhoso. Hoje eu estava lembrando, não sei qual de vocês, mas praticamente o hino que quando eu comecei na igreja mais tocava a minha vida é aquele foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos eu abri e agora eu me alegro em sua luz. Glória a Deus, que, sabe assim, não tem como você ouvir isso e aquilo tocava, né, na cruz. E o apóstolo Paulo tem uma passagem muito linda lá em 1 Coríntios 1, 18 em diante, em que ele vai falar da cruz e ele sabe, né? Ele sabe que a cruz para muitos é uma coisa feia, uma coisa fraca, uma coisa louca, mas ele também sabe que ali está a obra de Deus, né? Ele fala ali, 1 Coríntios 1,18, ele fala, porque a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, amém? Para nós que somos salvos, a cruz é o poder de Deus. Aleluia, como está escrito,
Ele cita lá: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Pois como o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, então Deus quis salvar os que creem pela loucura da pregação. Aí ele fala assim: os judeus, eles pedem um sinal. Os gregos, eles buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Mas para nós, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia! Você sabe assim que quando o judeu chegava para Jesus e falava assim: nos dá um sinal, né? Nos dá um sinal. O que eles queriam? Eles queriam que Jesus abrisse um bar igual o Moisés fez, né? Eles queriam que Jesus fizesse cair pão do céu ali para eles comerem na hora ali, igual Moisés fez. Eles queriam que Jesus orasse e o sol e a lua parassem igual Josué fez, ou orasse e fizesse cair fogo do céu igual Elias fez. Mas ao contrário disso, o que Deus apresentou? A cruz, né? E os gregos então, gente, vamos lembrar, você acha que é só hoje que tem um monte de ideologia, que tem um monte de filosofias, querendo isso, querendo aquilo? Lá tinha muito mais naquela época, mas Paulo vem e traz o quê? Ele traz Jesus, que era loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas para mim e para você que somos salvos, Jesus é sabedoria de Deus e poder de Deus, é isso que ele é. E aí olha, eu gosto, aí Paulo ainda fala assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então toda a força humana, toda a sabedoria humana, não é nem para se comparar com a sabedoria e com o poder de Deus, não dá para se comparar nem com a loucura e nem com a fraqueza de Deus. Deus mais fraco é mais forte do que qualquer coisa, né? Então Deus ele pegou aquela coisa que seria a coisa mais desprezível, talvez a coisa mais simples, e colocou ali, para através daquilo trazer a redenção para a humanidade. E hoje nós estamos aqui, e esse poder e essa sabedoria de Deus entrou na nossa vida, e nós estamos aqui para dizer que nós somos lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, que a nossa vida mudou no dia que nós fomos atraídos pela cruz, e experimentamos o poder que dali emana. Nós experimentamos isso maravilhoso. E aí Paulo continua dizendo, né? Ele vai continuar dizendo: vede, irmãos, na vossa vocação, não são muitos os sábios segundo a carne, não são muitos os poderosos, não são muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são desse mundo, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Glória a Deus. Uma coisa tão simples, uma coisa tão aparentemente feia. Não pense não, a Bíblia fala, Salmo 53, olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Parecia ser uma coisa tão fraca, parecia ser uma coisa tão louca, aquele homem morrendo ali naquela cruz. Mas glória a Deus, porque essa morte na cruz do Filho de Deus, do Messias, fez por nós o que nada nesse mundo pode fazer. Amém? É claro que a gente se encanta com os avanços da ciência, né? Sem dúvida nenhuma. Eu fico pensando, e vários já comentaram isso, né? Como é que seria nessa pandemia se a gente não tivesse internet, né? Se não tivesse esses meios todos? Claro que a ciência tem trazido coisas muito boas para a humanidade, não tem nenhuma dúvida disso. Mas existem coisas na vida de um ser humano, existem coisas na vida de uma pessoa que nenhuma ciência, que nenhuma tecnologia, que nenhum conhecimento humano pode fazer. Eu quero dizer, a pior coisa que existe no ser humano não é a pobreza. A pior coisa que existe na vida humana não é a ignorância.
A pior coisa na vida de um ser humano não são as limitações físicas. A pior coisa na vida de um ser humano é o pecado. Porque o pecado é aquilo que vai separar o homem de Deus aqui nessa terra e vai separar o homem de Deus eternamente. Essa é a pior coisa. Deus criou o homem para andar com Ele. Deus criou o homem para viver nos mandamentos dEle, na vontade dEle. Mas o homem não anda, e o homem anda por caminhos de rebelião, de pecado, de iniquidade, longe de Deus. E ele vai morrer nesse estado, e ele vai passar a eternidade sem Deus. E não existe nesse mundo, não existe nesse mundo, nenhum tratamento, nenhum remédio, nenhuma ciência que pode apagar os nossos pecados. Mas glória a Deus, que lá na cruz, Jesus nos purificou do nosso pecado, amém? Ele fez isso, você está limpo nesta noite dos seus pecados, porque Jesus derramou na cruz o sangue por você. Isso pode parecer uma coisa pequena, já é uma coisa que aconteceu há tanto tempo na sua vida, que você às vezes já até esqueceu aquele impacto da conversão, mas deixa eu dizer, o sangue de Jesus Cristo continua purificando a sua vida. Nós continuamos pecando, e a humanidade continua pecando, mas o sangue de Jesus continua nos purificando, continua nos tornando limpo. Se dissermos que nós não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda iniquidade. Amém. Olha isso aqui, 1 João 7. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. E eu vou dizer, nada neste mundo, a psicologia ela pode te ajudar muito. Pode ajudar você, a psicologia pode ajudar você, conselhos podem ajudar você, palavras boas podem te ajudar, bons ensinos podem te ajudar, mas a única coisa que vai purificar o nosso pecado é o sangue de Jesus vertido lá na cruz. Glória a Deus por isso. Então, nem toda a ciência no mundo o filósofo mais inteligente, mais complexo, mais que possa existir nesse mundo, ele não vai poder fazer nada pelo perdão dos seus pecados. Só Jesus Cristo tem poder para perdoar os seus pecados. Glória a Deus por isso. E aí, olha só, eu sempre quando vejo isso, eu acho isso maravilhoso, porque eu vou falar assim, que Deus, por ser quem Ele é, e por causa do pecado do homem, Deus tinha nas mãos um problema muito grande. Porque Deus ama o ser humano, Deus ama, né? Deus ama. Mas ao mesmo tempo, Ele é Deus. Ele é Deus. E muita gente pensa que Deus poderia simplesmente chegar e dizer assim, você pecou, eu te perdoo. Está tudo bem, eu te perdoo. Não interessa o que você fez, eu simplesmente te perdoo. E se Deus fizesse isso, Deus seria injusto. Eu até vou fazer uma comparação assim, vamos imaginar que de repente alguém da cidade fez algo muito ruim com uma pessoa, com um filho seu que você ama, com alguém que você ama, fez um crime contra você ama, sei lá, feriu, matou, fez algo muito ruim, né? E você chegasse para a autoridade da cidade e dissesse assim, esse homem fez um crime contra o meu filho, contra alguém da minha família, o que o senhor vai fazer para puni-lo? E a autoridade dissesse assim, não, eu não vou fazer nada contra essa pessoa, não vou puni-lo porque eu amo. Você ia ficar revoltado. Como assim o senhor ama? Ele matou meu filho, ele feriu meu filho, ele fez uma desgraça na minha casa. Como é que o senhor não vai fazer nada? Não, mas eu amo, como é que eu vou fazer se eu amo? Não, mas o senhor tem que fazer justiça. Mas eu amo, como é que eu vou fazer justiça? Não, mas o senhor tem que fazer justiça. Como é que Deus ama? Como é que Deus poderia nos amar e ao mesmo tempo fazer justiça aos nossos pecados? Ele não podia simplesmente passar a mão na nossa cabeça e dizer assim, está tudo bem, apesar do seu pecado, apesar da sua iniquidade, apesar da sua rebeldia, apesar das suas transgressões, eu te amo, então está tudo bem. Ele não podia fazer isso, porque se ele fizesse isso, ele não seria justo, ele não estaria dando uma punição pela desobediência. Como é que ele ia fazer? Mas ele ama o homem, ele quer o homem com ele, Deus nos quer na eternidade com ele, olha que coisa bonita, amém? Deus quer você na eternidade com Ele, mas como é que Ele ia fazer isso? E aí é onde a gente vê o poder e a sabedoria de Deus, porque de repente Ele pegou o meu pecado, o seu pecado,
e lançou tudo isso sobre o seu Filho. Ele levou sobre si as nossas transgressões, glória a Deus. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, glória a Deus. E agora, o Deus que me ama, Ele pode olhar para mim e dizer: você é um justo, porque os teus pecados eu já coloquei sobre o meu Filho lá na cruz. Eu posso te perdoar, eu posso te abraçar, eu posso te amar, eu posso te justificar, porque a tua iniquidade e o teu pecado eu coloquei lá na cruz, e porque você ama o meu Filho Jesus, porque você crê no meu Filho Jesus, então eu posso amar você também, glória a Deus. Lá em Romanos 3:26, diz que Deus, Ele é o justo e Ele é o justificador daquele que tem fé em Jesus, amém? Olha, nenhuma filosofia humana, nenhum pensamento humano, nenhuma ideia que brote dessa terra poderia pensar em algo tão grandioso, mas Deus resolveu esse problema. O Deus que é amor e o Deus que é justiça, lá na cruz de Cristo, ele conseguiu mostrar que Ele é justiça, porque Ele lá na cruz, aquele momento tão, vamos falar a verdade, feio, em que o único justo do mundo, o correto nesse mundo, estava lá pendurado, sangrando, morrendo, ali pelos nossos pecados, Ele está ali sofrendo, ali pelos nossos pecados, e ali Deus conseguiu unir as duas coisas, a sua justiça e o seu amor. E se eu e você fomos atraídos pela cruz de Cristo, é porque lá Deus revelou para nós a sua justiça e o seu amor, glória a Deus. Isso é tão maravilhoso, tão tremendo. Eu quero que você saiba, realmente o inquiridor desse século, o maior pensador dessa história, ele jamais vai chegar perto daquilo que Deus fez. Parecia uma loucura, parecia uma fraqueza, e era uma loucura, e era uma fraqueza, mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é muito mais poderosa do que os homens, glória a Deus. Mas aí tem uma outra coisa, não acabou não. A cruz, gente, é um negócio meio inesgotável, né? Tem livros e mais livros escritos sobre a cruz, porque ali é um negócio inesgotável. Porque ali tem mais problema para resolver na nossa existência aqui na terra. Um dos problemas é que nós nos tornamos independentes de Deus, e nós queremos governar a nossa própria vida, né? O nosso ego, ele toma a direção. Quando Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, é que eles queriam ser como Deus, eles queriam assumir o próprio controle da sua vida, né? Por isso que eles foram ali tentados, não foi para comer uma frutinha não, vocês vão ser como Deus. Então a ideia deles era isso: eu vou controlar nossa própria vida, e isso é natural de nós não queremos ser dependentes de Deus. O ser humano normal, a inclinação dele é para a rebeldia, a inclinação da carne, ela é contra a lei de Deus, ela não se inclina para as coisas de Deus. Então é difícil, porque o nosso coração, ele quer tomar o controle. Mas você sabe que uma das coisas que a Bíblia ensina, eu acho isso maravilhoso, não é só que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, isso já é maravilhoso. A gente tem que ouvir e reouvir essas verdades, são poderosas. Eu quero repetir ela para você: Jesus morreu na cruz por você, glória a Deus. Por isso você está aqui, por isso você é quem você é agora, por isso você vai para a eternidade com Deus, por isso você está tomando a ceia hoje, esperando aquela ceia lá da glória, porque Jesus morreu pelos seus pecados lá na cruz. Mas a outra coisa que a Bíblia fala também é muito importante, que eu também morri lá com Ele, sabia? A Bíblia fala que você morreu também com Ele lá. Essa é uma das declarações mais bonitas do apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20, quando ele fala assim: eu estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, glória a Deus, glória a Deus. É como se dissesse assim: no centro da minha vida, já não sou eu que estou ali, no centro do meu coração, das minhas decisões, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, já não sou eu, porque eu morri, né? Eu morri, e agora
quem vive em mim é Cristo Jesus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é maravilhoso. Seus desejos mudaram. Quando você encontrou Jesus, seus desejos mudaram. Quando você encontrou Jesus, sua maneira de ver o mundo mudou. Quando você encontrou Jesus, seus sentimentos mudaram. Você sabe aquela história da pessoa que odiava a crente e amou os crentes? É por aí, né? Porque seus sentimentos mudaram. A sua vontade mudou. Você não pensa que você está aqui porque você é bonzinho, não, né? O que você estaria fazendo nessa hora se você não estivesse na casa de Deus? Você podia estar num lugar muito ruim, ou num lugar muito neutro. Mas você está aqui adorando o Senhor, porque você morreu com Cristo lá na cruz. Você está aqui adorando ao Senhor, porque Jesus vive em você. Glória a Deus. Você ora porque o Filho de Deus vive em você. Você adora porque o Filho de Deus vive em você. Você vive pela fé no Filho de Deus, o qual te amou e se entregou a si mesmo por você. Glória a Deus. Problema resolvido. A gente sabe que não é perfeito, a gente sabe que de vez em quando, ou quase sempre, ou muito, não sei, cada um tem a sua caminhada, a gente quer tomar o controle da nossa vida, sentimentos que não são deles, pensamentos e vontades que não são deles, mas no geral, nós estamos crucificados com Cristo, e é Ele quem vive em nós. Eu já não vivo mais, é Ele. Mesmo que às vezes é custoso fazer o que Ele quer, mesmo que às vezes o preço para obedecê-lo é grande, mesmo que às vezes parece que algumas coisas nos puxam para o contrário daquilo que Deus quer, mas glória a Deus, porque o Cristo que vive em nós, nos leva para aquilo que é de Deus, nos inclina para aquilo que é de Deus, nós estamos fazendo aquilo que é de Deus, glória a Deus. Não acabou os problemas ainda não que Ele resolveu, mas eu queria lembrar de uma coisa, né? Quando penso nisso que Jesus disse, né? Quando eu for levantado da terra, todos eu atrairei a mim. E eu sempre penso quanto que o mundo ele é atrativo hoje, para qualquer pessoa, mas para jovens, né? Às vezes mais. Pensa em quantas... O mundo do entretenimento vai projetando coisas. Penso no mundo dos vícios, penso no mundo de prazer. Está aí o mundo em si, ele é uma verdadeira armadilha, né? Atraindo jovens para viver uma vida longe de Deus, uma vida distante de Deus. Mas mesmo assim a gente olha para a igreja e lá tem tantos e tantos jovens adorando e servindo ao Senhor. Jovens que sacrificaram o mundo. Eu lembro de um rapaz que eu tive o privilégio de pregar para ele, levar ele para Cristo, e ele conta assim que, na primeira ou segunda semana de conversão dele, ele todo sábado ele ia para uma, vou falar um negócio aqui, vocês vão ficar indo da minha idade, né? Ele ia para uma discoteca, gente. Sabe nem o que é isso, né? Uma discoteca. Ele ia na matinê da discoteca, então você já imagina o que era esse negócio, né? Mas ele falou que todo sábado ele ia para a matinê da discoteca com um amigo dele, né? E quando ele se converteu, ele falou assim, que sentou na mesa com o amigo dele, lá na discoteca, e disse assim para esse amigo dele, olha, eu tenho uma coisa para te falar, né? Tá vendo isso aqui que você está ouvindo aqui, ao nosso redor? Não me toca mais nada, não sinto mais nada, não amo mais nada disso. Eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Ele falou assim, eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Alguma coisa mudou dentro de mim. E mudou mesmo, sabe por quê? Porque na cruz de Cristo, o nosso amor ao mundo também morre. Paulo escreve lá, Gálatas 6,16, porque em nada me convém eu me gloriar, senão na cruz de Cristo, na qual eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Nós continuamos vivendo neste mundo, mas o nosso coração está no céu com o Senhor, porque lá na cruz nós morremos para o mundo e o mundo está morto para nós. Ele vai continuar com as suas ofertas, ele vai continuar com os seus atrativos, ele vai continuar com os seus prazeres, mas glória a Deus, a cruz de Cristo é muito mais poderosa e vai me atrair a Ele, glória a Deus. Então, nenhuma psicologia nesse mundo, nenhuma filosofia deste mundo, nenhuma ideologia neste mundo vai conseguir fazer o amor ao mundo morrer no nosso coração. Mas lá na cruz, o amor ao mundo morreu. E hoje, eu e você sabemos que existe algo muito melhor de Deus preparado
para nós. Aquilo que o olho não viu, e aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aquele que o ama. E é isso que nós estamos aguardando. O mundo, ele continua criando os seus atrativos, fomentando os seus atrativos, divulgando os seus atrativos, e a cruz de Cristo continua nos atraindo para lá, onde nós estamos mortos para o mundo, e o mundo morto para nós. Glória a Deus. Agora eu quero falar da última coisa, né? Embora o mundo possa ter seus pensamentos, existe algo muito claro no mundo, que é o diabo, Satanás, seus demônios. A Bíblia diz assim que o mundo ele jaz no maligno. A Bíblia ela nos mostra a realidade do mundo, e no mundo que a gente não enxerga existem demônios de tantas categorias e fazendo tantas coisas que a gente nem imagina. Demônios que estão aí espalhando falsos ensinos para afastar os homens da verdade. Demônios divulgando idolatria, divulgando malignidades. Demônios seduzindo os homens para o pecado. Nós vivemos num mundo cercado por Satanás. E quando lá em Efésios capítulo 2, Paulo vai descrever que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, ele diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então essa era a descrição que Paulo faz, espíritos malignos que estão cercando o mundo para levar o homem para longe de Deus. Se ele vai levar o homem para longe de Deus com riqueza, com prazeres, com busca de poder, com mentiras, não interessa, ele está aí, é isso que ele está fazendo. E olha, a gente não consegue ver o mundo espiritual, e graças a Deus por isso. Porque se a gente pudesse ver o mundo espiritual, a ação dos demônios, que a gente nem conseguiria dormir de tão terrível que é a ação deles. Mas deixa eu dizer, lá na cruz, Jesus venceu Satanás para sempre. Amém. Não existe remédio contra demônios. Não existe tratamentos contra demônios. Não existe ideologias e filosofias contra demônios. Mas existe a cruz de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia fala lá em Colossenses 2,15, que Ele, despojando principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus. Quando o homem caiu lá no Éden, Deus já deu a promessa para a mulher: a tua semente vai esmagar a cabeça da serpente. E lá na cruz, Jesus fez isso. Ele esmagou a cabeça da serpente. Você pode fazer a faculdade que quiser, pós-graduação, mestrado, você jamais poderia de forma alguma se livrar dessa influência satânica, desse poder satânico, desse império satânico. Mas a Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Ali na cruz, os mecanismos, o porquê, aí é outra história, mas ali ele esmagou a força de Satanás, ali ele destruiu a força de Satanás. E se você hoje é livre em Cristo Jesus, é porque ele morreu na cruz pelos seus pecados. Glória a Deus. Que coisa tremenda, hein? Que coisa tremenda, seus pecados apagados na cruz. Deus, na sua sabedoria e poder, sendo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Lá na cruz o Senhor, tirando o teu ego do controle, esse ego atrapalhado que a gente tem, que só nos prejudica, tirando esse ego do controle e entronizando Jesus na nossa vida, o mundo morrendo para nós e nós para o mundo, Satanás sendo vencido na cruz de Cristo. Glória a Deus. Você quer coisa maior e tremenda? Dá para entender essa coisa tão especial. E quanto mais nós nos aproximarmos de Jesus, quanto mais a nossa comunhão com Ele for aprofundada, quanto mais o nosso caminhar com Ele criar raízes mais profundas, mais nós vamos experimentar o poder da cruz de Cristo. Jesus disse assim: quem quer ser o meu discípulo, pegue a cada dia, negue-se a si mesmo, pegue a cada dia o que? A sua cruz. A cruz não é algo para agir na sua vida só uma vez, não. Que a cada dia o poder da cruz de Cristo opere em nós.
Que cada dia esse poder venha, destruindo o pecado, destruindo o ego, nos afastando do mundo, vencendo toda a influência maligna sobre a nossa vida, nos purificando para que nós vivamos na presença do Senhor. Que essa seja a verdade. O Teófilo Dias, bem, nada contra a ciência, mas eu queria que ele estivesse aqui hoje. Ciência trouxe tanta coisa boa para nós, trouxe a internet. E sabe o que a gente faz com a internet que a ciência trouxe? A gente usa a internet para proclamar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! A gente usa essa internet, ao contrário do que ele disse, né, que a ciência ia matar Deus, que a ciência ia desenraizar a cruz, que a cruz já estava vencida. A gente usa o que a ciência produziu para proclamar para esse mundo que Jesus morreu por nós na cruz, e que o único caminho que vai levar o homem até Deus é crer nesse Jesus crucificado. A gente vai usar a ciência, o conhecimento, a tecnologia, gente, quanto instrumento de som, microfone que não existia, que a ciência trouxe para nós. Nós vamos usar tudo isso para cantar a este mundo que Jesus morreu na cruz pela nossa vida. Amém.